Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre aplicações das derivadas. Nas últimas aulas a gente já viu, né, como que a derivada, como que o sinal dela, ele determina se a função ela é crescente ou se é decrescente. E a gente também viu como que a gente pode utilizar as derivadas para calcular limites, né, utilizando a regra de L'Hopital. Hoje a gente vai ver o que é que a segunda derivada diz a gente. A segunda derivada vai ter a ver com a concavidade da função, certo? Então, a gente vai ver ao longo da aula de hoje que se a segunda derivada for positiva, então a função vai ser côncava para cima. E se ela for negativa, né, se a segunda derivada for negativa, aí a função vai ser côncava para baixo. Né? Aí no caso, o gráfico da função, que vai ser côncavo ou para cima, certo? Ou para baixo. Antes de começar, vamos fazer uma observaçãozinha rápida aqui. Ó. Vamos ver dois exemplos. Na realidade, vamos ver 4 exemplos de funções do primeiro grau. Certo? Vamos pegar essa função aqui, y igual a x, por exemplo. Outro exemplo vai ser y igual a 4x. Certo? Depois vamos ver aqui o terceiro exemplo, vai ser y igual a menos x. E finalmente vamos finalizar aqui com y igual a menos 4x. Certo? Vamos dar uma olhadinha nos gráficos dessas funções. Começando com essa aqui de cima. A gente sabe que todas essas são funções do primeiro grau, né? Dessa forma, os gráficos delas são retas. Em todos os casos, são funções lineares, na realidade, né? Porque o coeficiente linear, que é aquele que seria aquela constante que ficaria somando aqui, é zero, né? Então, todos os gráficos aqui são retas que passam na origem. A gente vai desenhar esses gráficos para todos esses exemplos, certo? Para todas essas funções que estão aí. E a gente vai dar uma olhada em como que a gente variar o coeficiente angular afeta no gráfico, certo? A gente sabe que sempre que a função afim, né, que a função ou do primeiro grau, né, linear, tanto faz, tiver o coeficiente angular maior que zero, o gráfico vai ser uma reta crescente. E se o coeficiente angular for menor que zero, aí o gráfico vai ser uma reta decrescente. Nesse caso aqui, ó, todas elas vão ter que passar na origem, tá? Então tem que passar aqui, tem que passar aqui, tem que passar aqui, tem que passar aqui. Mas eu sei que se o x for 1, o y também vai ser 1. Então ela também passa aqui. Então ela vai ser essa reta daqui. Ó. O gráfico dela vai ser essa reta. Nesse outro caso, quando o x é 1, o y tem que ser 4. Então ela passa nesse ponto aqui. Certo? O que é que isso mostra a gente? Que quanto maior for esse coeficiente angular, mais em pé vai ficar a reta, certo? Se ele for positivo. Mais em pé fica a reta. Se fosse y igual a 20x, aí ela seria mais em pé ainda. À medida que eu aumento esse coeficiente angular, faço ele ficar maior, positivo, a reta vai ficando cada vez mais em pé. Beleza? E no caso de uma reta decrescente? Agora, se o x for 1, tá? O y é igual a agora menos 1. Né? Então, a reta passa por esses pontos aqui. Vai ser uma reta decrescente assim. Certo? Já aqui, se o x for 1, o y vai ser igual a menos 4. Então, ele passa lá embaixo aqui. Ó. A reta vai ser assim. Beleza? A reta vai ser essa aqui. Ou seja, se a reta for decrescente, quanto menor for esse coeficiente angular, mais inclinada fica essa reta, mais vertical ela fica. Tá bom? Então, no caso de coeficientes angulares positivos, quanto maior for esse coeficiente angular, mais em pé fica a reta, que nem a gente está vendo aqui. Ó. Eu aumentei esse coeficiente angular, que aqui ele era 1, agora ele é 4, e a inclinação da reta aumentou. Ela ficou mais em pé. Aqui, no caso agora em que eu tenho um coeficiente angular que é negativo, certo? Aqui é menos 1, aqui é igual a menos 4.
quando eu faço com que esse coeficiente angular ele diminua, que ele fique mais negativo, a reta também fica mais inclinada. Ela fica, ó, mais vertical, tá certo? Beleza, isso aí a gente vai utilizar para a gente falar sobre concavidade agora. A definição, certo, da gente, a gente já sabe, né? A gente já viu que a função ela é crescente sempre que a derivada for maior que zero e é decrescente sempre que a derivada for menor que zero. Mas e com a segunda derivada, né? Então, a primeira coisa aqui vai ser a nossa definição. A gente vai dizer que f é côncava para cima, certo? Para cima, em um intervalo, se acontecer o seguinte, ó, se o gráfico de f, então em um intervalo, se o gráfico dessa função f ele estiver acima das retas tangentes. Estiver, tá? Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. Se ele estiver acima das retas tangentes ao gráfico de f. Se o gráfico de f estiver acima das tangentes. E, analogamente, a função vai ser côncava para baixo se o quê? Se o gráfico estiver abaixo das tangentes. Tá? Então, analogamente, f é côncava para baixo. Vamos anotar isso aqui direitinho. É côncava para baixo nesse intervalo, tá? Se seu gráfico estiver abaixo das tangentes. Então, estiver abaixo de suas tangentes. Vamos ver como que isso funciona graficamente, né? A gente já tem essa intuição sobre função que é côncava para cima, função que é côncava para baixo, por conta das funções quadráticas, né? A gente sabe, por exemplo, que uma função quadrática assim, certo? Uma parábola assim, ela é côncava para cima, né? E esse espaço aqui, ó, que está dentro do gráfico, vamos supor assim, ele aponta para cima. E esse aqui, no caso, seria o exemplo de uma parábola, né? Não é bem uma parábola, que o desenho está feio, mas que é côncavo, que é côncavo para baixo. Se a gente olhar para as retas tangentes, realmente a gente vai ver que, ó, se eu olhar para a tangente aqui, ela vai estar passando aqui. Aqui tem outra tangente, aqui tem outra tangente, aqui tem outra tangente. O gráfico está sempre acima das tangentes. Já aqui, o gráfico está sempre o quê? Abaixo das retas tangentes. Beleza? Então, essa que é a ideia. Então, aqui seria uma função que é côncava para cima, tá? E aqui, no caso, seria uma função que é côncava para baixo. Tá, por que eu quis falar isso, já que a gente já tem essa intuição toda sobre o que é côncavo para cima e o que é côncavo para baixo, que vem lá das funções quadráticas? É para a gente relacionar isso com as tangentes. Por quê? Porque as tangentes estão relacionadas com a derivada. Vê o que é que está acontecendo aqui, ou se a gente olha só para as retas tangentes. Ó, quando a gente passa dessa para essa aqui, a reta tangente ela ficou menos vertical, né? Ela está ficando mais horizontal. Daqui para cá, a minha tangente ela era decrescente e ficou crescente. E daqui até esse outro, ela ficou mais vertical. Ou seja, as inclinações das retas tangentes, os seus coeficientes angulares estão o quê? Aumentando. Daqui para cá, ele ficou menos negativo, porque a tangente ficou menos vertical, né? Dessa para essa, aí mudou o quê? Ela passou de negativa para ficar positiva, e dessa para essa, ela ficou mais vertical. Então, eu fiquei com um outro coeficiente angular maior. Então, aqui, ó, os coeficientes angulares, eles estão o quê? Aumentando. Certo? Coeficientes angulares estão aumentando. Nesse caso aqui, é o oposto. Os nossos coeficientes angulares estão
diminuindo. Vamos verificar isso aí no desenho? Como é que a gente poderia verificar isso rapidamente? Se eu olho desse para esse, essa aqui está basicamente horizontal, então está bem perto de zero. Está um pouquinho decrescente só. Aqui ela está crescente. Então esse coeficiente angular é maior que zero. Aqui ele é um pouquinho negativo, quer dizer que ele diminuiu, né? E desse para esse, ela ficou mais decrescente, ela ficou mais vertical. Então eu diminuí mais ainda o meu coeficiente angular, porque eu estou com coeficientes angulares que são o quê? Aqui agora, negativos, né? Certo? Coeficientes angulares negativos, a reta fica mais vertical quanto menor for o nosso coeficiente angular. Então nesse caso aqui, ó, os nossos coeficientes angulares eles estão aumentando e aqui eles estão diminuindo. Sendo que coeficiente angular tem a ver com quem? Com a derivada. Então, nesse caso, a derivada ela está o quê? Aumentando, ela é crescente. Enquanto, nesse caso aqui, a derivada, que tem a ver com esses coeficientes angulares, ela está diminuindo, ela é decrescente. E aí agora a gente usa o que a gente já sabe. Sempre que uma função ela é uma função que ela está aumentando, certo? Que ela está crescendo, a derivada dela é positiva. Sempre que eu tenho uma função que é decrescente, a derivada dela é negativa. Então, ó, a derivada f' de x, ela é crescente. Quer dizer que a derivada da derivada, que é a segunda derivada, ela é o quê? Positiva. E aqui, a mesma coisa. A derivada é uma função que é decrescente. Então, a derivada dela, a derivada da derivada, a segunda da derivada, ela tem que ser o quê? Negativa. Isso aí justifica o nosso resultado, tá? Quando a derivada for positiva, a função é côncava para cima. Quando a derivada for negativa, a função é côncava para baixo. Tá? Aqui é se somente se. Certo? Então, esse que é o resultado da gente. Vamos enunciar ele aqui. É o teorema, tá? É o teorema que diz o que é que a segunda derivada indica para a gente em termos do gráfico da função. Tá? Então, vamos supor que f é uma função que é duas vezes diferenciável. Certo? Duas vezes diferenciável em um intervalo I. Em um intervalo I aberto, tá? Esse I aí é um intervalo aberto. Tá? Aí, se a segunda derivada, se f duas linhas de x for positiva para todo x em I, então f é côncava para cima em I. Beleza? É côncava para cima em I. Analogamente, se a segunda derivada for negativa para todo x nesse intervalo, aí f é côncava para baixo nesse intervalo. Então, com essas duas derivadas aí, a gente já tem muita informação para a gente estudar como que as derivadas elas afetam os gráficos das funções, né? A gente vai começar a fazer isso daqui a pouco. A gente vai começar a utilizar essas técnicas que a gente desenvolveu para fazer os esboços dos gráficos, tá bom? Antes disso, tem mais uma observação que a gente precisa fazer, que é a seguinte. A gente vai dizer que x igual a c é ponto de inflexão de uma função f, se a segunda derivada de f mudar de sinal quando x passar por c, tá? Então, é ponto de inflexão de f de x se duas linhas de x muda de sinal nesse ponto. Ou seja, é um ponto em que a função muda a sua concavidade. Antes dele é côncava para baixo, depois dele ela é côncava para cima. Por exemplo, em um gráfico, a gente poderia ter algo assim. Ó. Até aqui ela é côncava para baixo,
Daqui em diante, ela é côncava para cima. Esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Certo? Também poderia... Inflexão, deixa eu ajeitar ali. Também poderia acontecer o oposto. Ela podia ser côncava, ser côncava para cima antes do ponto e depois dele ser côncava para baixo. Então, tipo, daqui em diante, a concavidade ela mudou. Então, aqui eu tenho outro ponto de inflexão. Tá certo? Dessa forma, ó, nesse pedacinho aqui, a minha derivada é o quê? Ela é negativa, porque a função ela é côncava para baixo. Nesse pedaço de cá, a segunda derivada é o quê? Positiva, porque a função é côncava para cima. Aqui, nesse pedaço, ela é côncava para cima, portanto, a segunda derivada é positiva. E nesse pedaço aqui, a segunda derivada é negativa, porque a função é côncava para baixo. Então, sempre que a segunda derivada ela mudar de sinal, eu tenho um ponto de inflexão. Beleza? Beleza. E a última observação aqui teórica, certo, dessa aula vai ser a seguinte. Lembra que a gente já viu, né, o teste da primeira derivada, não foi? A gente vai ver agora o teste da segunda derivada. O que é que o teste da primeira derivada ele fazia? Ele ajudava a gente a dizer se um certo ponto crítico que a gente achasse, ele era um ponto de máximo ou de mínimo local. O teste da segunda derivada vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai ter um ponto em que a derivada é zero, certo? Então, a gente tem a gente está em um ponto crítico e tem que ser alguém, tá, em que a derivada seja zero, tá? Não pode ser alguém em que a derivada não existe. Tem que ser alguém em que a derivada é zero, certo? Então, vamos supor que f' de c é zero, tá certo? E que f' ela é contínua, certo? f' ela é contínua e f' de c é maior que zero. Então, o que é que a gente poderia afirmar a partir daí? Bem, f' de c é zero, tá? Então, pronto, faltou ali escrever isso. Então, vê, se a gente tem que f' de c é zero, quer dizer que a reta tangente nesse ponto ela é horizontal. Se a segunda derivada ela é contínua em algum intervalo contendo c, beleza? Então, lembra que tem aquela propriedade que a gente já comentou uma vez, que é da permanência do sinal. Existe algum intervalinho, certo? Por menor que seja, que ele vai precisar conter o c, mas em que todos os pontos desse intervalo, a segunda derivada também vai ter o mesmo sinal que ela tem em c. Então, em todos esses pontos, ela tem que ser maior que zero. Então, o que acontece é que tem que ser assim. Você tem aqui o ponto C, certo? Tem aqui um ponto em que a minha derivada é zero e a segunda derivada é maior que zero. Então, em algum intervalinho aqui, a segunda derivada tem que ser toda maior que zero. Então, nesse meu intervalo, a segunda derivada... Peraí que eu desenhei para o lado errado. Mas a segunda derivada tem que ser toda positiva. Portanto, a função tem que ser toda côncava para cima nesse intervalo. Certo? Dessa forma, dá para a gente usar o teste da primeira derivada. Antes de c, a função ela é o quê? Crescente. Ó. A minha derivada é decrescente. A minha primeira derivada ela é negativa. Passando de c, a função ela ficou crescente, certo? Porque a derivada ficou positiva agora. Então, aqui, o sinal da derivada mudou de negativo antes para positivo depois. Então, aqui é um mínimo local. Beleza? É um mínimo local. Da mesma maneira, se eu tenho que f' de c é igual a zero, a segunda derivada ela é contínua e a segunda derivada no meu ponto crítico ela é negativa, então você consegue dizer que o ponto agora é o quê? É de máximo local, tá? A gente tem aqui o ponto C, tem aqui tem a imagem dele. Então, se a segunda derivada ela é negativa e ela é contínua, tem algum
intervalinho aqui, ó, que precisa conter o c, em que a segunda derivada é sempre negativa. Então, nesse meu intervalo, a segunda derivada é negativa, o que significa que a função é sempre côncava para baixo nesse intervalo. Então, o que é que seria esse ponto aqui? Ele seria um máximo local, né? Por quê? Porque a função antes dele ela é crescente, portanto, a minha primeira derivada ela é maior que zero, certo? Ela é positiva. E dele em diante, ela fica o quê? Ela fica decrescente. Então, a primeira derivada ela seria negativa. Mudou de mais para menos, é um máximo local. Tá? Então, isso aí mostra como que... Bom, então, aqui, ó, C é ponto de mínimo local. E nesse caso aqui, o C é um ponto de máximo local. Certo? Ponto de máximo local. Esse teste aí a gente chama de teste da segunda derivada. Ou teste da derivada segunda, tanto faz. Certo? Ele é muito, ele é muito utilizado em algumas situações, mas nos exemplos que a gente for tentar resolver aqui, a gente vai sempre tentar privilegiar o teste da primeira derivada. Por quê? Porque só precisa derivar uma vez. E como a gente já viu em diversos exemplos, às vezes, quando a gente faz alguma derivada, a função fica mais complicada, né? Então, ficaria mais difícil de a gente avaliar as coisas com a segunda derivada. Mas eu estou aqui mostrando isso, tá? Porque pode ser que em algum momento seja necessário para vocês. Certo? Beleza. Vamos agora olhar para alguns exercícios. Beleza? Para a gente colocar isso que a gente acabou de estudar, certo? Em prática. Então, esse exemplo aqui vai ser de uma função em que a gente vai olhar nela para os pontos em que ela vai ser crescente, em que ela vai ser decrescente, onde que ela vai ser côncava para baixo e onde que ela vai ser côncava para cima. E com essas informações aí a gente vai ver se a gente consegue esboçar o gráfico dela, certo? Então a função da gente vai ser essa aqui, ó. Y igual a x à quarta menos 4x ao cubo, certo? Antes de a gente iniciar, qual que é o domínio da função? Certo? Uma pergunta bem já bem direta, né? Mais simples. Qual que é o domínio dela? São todos os pontos em que eu posso substituir o x. Tem algum ponto em que eu não posso fazer isso? Não. Então, o domínio vai ser todo mundo, vai ser todos os reais. Beleza? Então, pronto. Vamos também, já que a gente está querendo determinar quem é o gráfico, vamos determinar quais são as raízes dela. Para achar as raízes, eu tenho que ver onde que ela é igual a zero, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. X à quarta menos 4 vezes x ao cubo tem que ser zero. Dá para colocar x ao cubo em evidência. Aí sobra x menos 4. Tá? Então, se eu tenho essa multiplicação aí, ou esse termo daqui é zero, ou esse termo de cá é zero. Então, x é zero, seria uma raiz tripla dessa função, tá? E x igual a 4 são as raízes. Beleza? X igual a zero e x igual a 4. Também a gente já sabe quais são os limites lá no infinito. Certo? Por quê? Quem é que é o limite de x à quarta menos 4x ao cubo quando x tende a mais infinito? Nesse caso aí, sempre que eu tenho alguma função que seja polinomial, quem vai determinar o que acontece lá no infinito é o termo de maior grau. Vai ser esse termo aqui que é o termo dominante. Certo? O que acontecer com esse termo é o que ocorre com a função inteira. Quando x tende a infinito, x elevado a 4 tende a infinito. Então, a função inteira tende a infinito. Beleza? Quando x tender a menos infinito, mesma coisa. O que importa é o que acontecer com o termo que tiver o maior grau, que tiver o maior expoente. Certo? Em uma função polinomial.
Então aqui quem ganha vai ser esse cara, quando o x tender a menos infinito, já que o expoente aqui é um número par, né? Então o menos aqui vai desaparecer e vai dar mais infinito mais uma vez. Então os limites, quando o x tende a tanto a mais quanto a menos infinito, os resultados vão dar mais infinito. Então isso aí já permite que a gente tenha, certo, alguma cara aí para esse gráfico. Então o domínio são os reais, quer dizer que não tem nenhuma assíntota, assim, não tem nenhuma assíntota vertical, né? Lembra que elas aparecem em pontos que a função não está definida, certo? Em pontos que o limite vai dar infinito. É um ponto que seja finito, mas o limite dá infinito. Não é essa a minha situação daqui, tá? A gente já sabe quais são as raízes da função e já sabe o que é que a função faz quando o x tende a mais ou a menos infinito. Isso aqui significa também que não existem assíntotas horizontais na função. Nas próximas aulas, a gente vai revisar todas essas coisas que a gente falou já sobre assíntotas, tá? Mas vamos começar agora olhando para a derivada, para a gente ver onde que a função ela é crescente e onde que ela vai ser decrescente. Tá? Beleza. Então, se eu faço a minha derivada, vai dar o quê? F' de x vai ser quanto? Vai ser 4 vezes x ao cubo menos 12x ao quadrado. Certo? Beleza, a gente vai ter que estudar o sinal dessa função. Então, vai ajudar se a gente fatorar ela, porque é mais fácil estudar o sinal de algo que é uma multiplicação de vários termos do que algo que é uma soma de vários termos. Então, dá para colocar em evidência, por exemplo, tipo 4 vezes x ao quadrado, certo? 4 vezes x ao quadrado. O que resta vai ser x menos 3, certo? 4x ao quadrado vezes x menos 3. Se eu multiplicar, aí eu volto para o que eu tinha antes. 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Bem, essa minha primeira função aqui, ó, ela é sempre positiva. No mínimo, ela vale zero, certo? Então, quem vai determinar qual é o sinal da minha derivada vai ser essa função de cá. O sinal dela vai ser o sinal da função inteira, da derivada inteira. Então, como que é o sinal de x menos 3? X menos 3 é uma função afim, é uma função que é do primeiro grau. A raiz dela seria 3, certo? Antes da raiz ela é negativa, depois da raiz ela é positiva. Beleza? Daqui também a gente sabe que a função tem um par de pontos críticos, né? Quais são os seus pontos críticos? X igual a 0, que é quem zera essa minha primeira parte aqui, e x igual a 3, que é quem zera essa segunda parte aqui. Ó. Beleza? Então, daí dá para a gente fazer aquela tabelinha de sinais. A gente vai ter 4x2, vai ter x menos 3, e a derivada, que é a multiplicação das duas funções aí em cima. O único ponto em que a minha derivada realmente muda de sinal é nesse aqui, ó. Certo? É nesse aqui. Então, eu tenho 3, tá? E aí, antes dele, essa aqui é positiva, essa aqui também é positiva após ele, porque ela fica sempre positiva, beleza? Mas, aqui, o que é que acontece? Ela é negativa antes e é positiva depois, certo? Aqui fica negativa antes e positiva depois, na multiplicação, né? Já aqui, o que é que a gente faz? Mais com menos fica menos, mais com mais fica mais. Então, antes do 3, ela é uma função decrescente. Depois dele, ela é uma função crescente. Certo? Isso significa, em particular, que esse ponto aqui, ele é o quê? Ele é um ponto está decrescendo antes e aumentando depois, ele é um ponto de mínimo local. Certo? É um ponto de mínimo local, existe apenas um ponto de mínimo local, tá? E não existem pontos de máximo local, tá certo? No caso do zero, que é outro ponto crítico, se eu quisesse aqui acrescentar ainda o zero,
ia ficar como? Mais, né? Aqui seria menos também, aqui seria menos também. Então, no zero, a função ela era negativa antes e continuou negativa depois. Então, zero não é ponto nem de máximo nem de mínimo local. Tá? Então, não é máximo nem mínimo local. Beleza? Porque o sinal da derivada não mudou. Só quem é máximo ou mínimo local, certo? No caso, que é um mínimo local, é o outro ponto, é o outro valor, né? Que é o 3. Então, daqui já dá para a gente ver como que seria uma boa parte do gráfico. Mas dá para ter mais informação ainda se a gente olhar agora para a segunda derivada. Como é que fica lá? Se eu derivar mais uma vez, aí na hora de derivar é mais fácil derivar isso aqui, tá? Mais fácil se eu derivar isso aqui e depois a gente vê como é que faz para fatorar de novo. Então, quem é que vai ser o f duas linhas de x? Aí vai dar 12 vezes o x ao quadrado menos 24 vezes x. De novo, vamos colocar em evidência. Dá para colocar em evidência tipo 12x, aí fica vezes x menos 2. Certo? Pronto, agora eu tenho que olhar para o sinal desse cara daqui e para o sinal desse cara daqui. Ó. Como é que é o sinal desse termo inicial, do 12x? 12x é uma função afim, na realidade é uma função linear, que é côncava não, que ela é crescente, porque o nosso coeficiente angular aqui ele é positivo. A raiz é zero, certo? Então, negativa antes, positiva depois. Já o outro termo, x menos 2, também vai ser uma reta, o gráfico, né? Vai ser uma função afim mais uma vez. Ela também é crescente e a raiz é em 2, negativa antes, positiva depois. Vamos dar uma olhada agora em como que vai ficar como é que fica agora essa tabela de sinais. A gente vai ter a 12x, x menos 2 e a segunda derivada. Aí vamos anotar os nossos pontos relevantes, né? O 0 e o 2. E vamos ver como é que ficam os sinais. Pronto, 12x é negativa antes do 0, positiva depois do 0. X menos 2 é negativa antes do 2, positiva depois do 2. Então, vamos olhar como é que fica o sinal da segunda da derivada agora, que é a multiplicação dos outros dois termos que a gente tem. Menos com menos fica mais com menos fica menos, mais com mais fica mais. Certo? O que é que a gente pode afirmar, então? A gente pode afirmar que aqui a segunda derivada é maior que zero, quer dizer que a função ela é côncava para cima. Aqui, segunda derivada negativa, ou seja, função que é côncava para baixo. E aqui, segunda derivada positiva de novo, função que é côncava para cima. Certo? O que mais que dá para a gente afirmar? Dá para afirmar que zero ele é o quê? O sinal da segunda derivada ele mudou. A concavidade da função foi invertida. Então, zero é o quê? Zero é um ponto de inflexão, certo? Porque o sinal da derivada mudou. Mesma coisa o 2. 2 também é um ponto de inflexão. Por quê? Porque o sinal mudou de menos para mais. O sinal da segunda da derivada, antes do 2, ela era côncava para baixo. Depois do 2, ela é côncava para cima. Certo? Beleza. Com essas informações aí, já dá para a gente tentar esboçar o gráfico. Vamos ainda dizer quais são alguns valores da função. Né? A gente já sabe que o f de zero é zero. Né? Por quê? Porque zero ele é uma raiz da função. A gente também sabe que o f de 4 é zero, porque 4 é outra raiz da função. Quanto que vale o f de 3, né? Que é o nosso ponto de mínimo local. F de 3 vai ser o quê? Não, calma, que não é zero não. Eu me empolguei aqui, mas vamos ver quanto é que fica. Tá? F de 3 vai ser o seguinte.
é 3 a quarta, que é 81, menos 4 vezes 3 ao cubo. Então, menos 4 vezes 27. 4 vezes 27 dá igual a 108, né? 108. Então, ficou 81 menos 108, que vai dar menos 27. Beleza? Beleza? Não precisava nem ter feito tanta... ter feito essa conta inteira, não. Porque era 3 vezes 3 ao cubo, menos 4 vezes 3 ao cubo, né? Aí vai dar menos 3 ao cubo. Certo? Enfim. E quem que é o f de 2, que é o outro ponto que a gente tem aí, que é o ponto de... que é o ponto... que é um ponto de inflexão, né? A gente vai ter 2 a quarta, que é 16, menos 4 vezes 2 ao cubo, 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá igual a 32. 16 menos 32 dá menos 16. Certo? Então, com essas informações, deixa eu escrever elas aqui em cima, que fica mais espaçoso, tá? F de 0 igual a F de 4 é 0. F de 3 é menos 27. E F de 2 é menos 16. Deixa eu apagar essas informações daqui. Beleza? E vamos usar todo esse espaço para a gente esboçar o gráfico. Certo? Então, vamos levar em conta todas as informações que a gente viu até aqui na nossa análise. Vamos lá. Desenha aqui o eixo X bem grandão. Desenha aqui o eixo Y. Lembrando que não precisa ficar uma coisa maravilhosa não, certo? Tem que ser algo que ilustre as coisas que a gente descobriu. Vamos marcar os pontos importantes. A gente tem aqui o 0. Certo? O que mais? Tem 2, né? 1, 2 é importante. 3 também é. E 4. A gente sabe que F de 4 é 0. F de 2 ele é menos 16. Não vai dar para a gente colocar isso em escala, né? Então, vamos supor que aqui é o menos 16 e que aqui é o menos 27. Então, a função ela precisa passar aqui, certo? E aqui. Como eu falei, não é necessário, tá, que o nosso gráfico fique maravilhoso, não. Só tem que ilustrar as coisas que a gente calculou. Beleza? Então, vamos lá. Certo? Antes do zero, a função é sempre decrescente e ela precisa passar aqui, ó, porque zero é uma raiz. E a gente sabe que quando o x tender a menos infinito, a função tende a mais infinito. Dessa forma, o gráfico faz assim. Lembra também que zero é uma raiz da primeira derivada. Então, a reta tangente no zero tem que ser horizontal, certo? Quer dizer que o gráfico vai fazer assim, ó. Espera aí, deixa eu ajeitar isso que vocês sabem, né? Para a gente desenhar essas coisas aqui na mesa digitalizadora é meio complicado. Tá difícil mesmo. Deixa eu iniciar desenhando lá do outro lado para ver se fica mais fácil. Certo? Vai ser algo assim, ó. Ele vem descendo aqui. Bem, só mais uma tentativa. A última. Vamos de pouquinho em pouquinho. Ela vem assim, certo? Aí vai continuar aumentando e aumentando cada vez mais. Pronto. O gráfico faz assim. Chegou aqui chegou aqui de forma que a reta tangente ela esteja horizontal, tá? Por quê? Porque zero é uma raiz da primeira derivada. E repara que nessa parte aqui, ela está sendo decrescente e está sendo o quê? Está sendo côncava para cima, como a gente viu na segunda derivada, né? Na análise da segunda derivada. Agora, entre 0 e 2, o que é que tem que acontecer? Entre 0 e 2, a função ainda vai ser decrescente, certo? Porque está entre 0 e 3, né? Está nesse intervalo aqui.
mas agora ela é decrescente, sendo que é côncava para baixo. Então ela vai fazer agora assim, ela sai horizontal e vem descendo até aqui. Beleza? Vai fazer assim. Decrescente, côncava para baixo. Entre 2 e 3, ela continua decrescente, porque ela continua nesse intervalo aqui, sendo que agora ela é o quê? Ela é côncava para cima. Então ela vai fazer agora assim aqui. Ó. Lembrando que 3 ele é um ponto de mínimo local, né? E a derivada nele é 0. Certo? Vai fazer assim. Daqui para trás, ela era côncava para baixo. Daqui para frente, ela é côncava para cima. Certo? Daqui em diante, ela continua côncava para cima, porque está após o 2, sendo que do 3 em diante, ela tem que ser crescente. E é preciso passar aqui. Então, ela vai ser assim, mais ou menos. Certo? Nosso gráfico vai ser assim. Esse é o esboço do gráfico, tá? Como eu falei, não precisa ser um gráfico maravilhoso, até porque tem muita coisa aqui ó, que está bastante fora de escala, né? Essa minha distância aqui no eixo horizontal é 2, mas na vertical a mesma distância basicamente mede 16. Tá? Então, tá fora de escala, obviamente, mas isso não importa não, importa só mostrar o quê? Nessa parte aqui a função ela é decrescente e côncava para cima, nessa aqui ela é decrescente e é côncava para baixo, nessa aqui ela é decrescente e côncava para cima, nessa aqui ela é crescente e côncava para cima. As raízes são em 0 e em 4, em 2 dá menos 16, em 3 dá menos 27, e os limites quando o x tende a menos infinito e a mais infinito, os dois são mais infinito. Beleza? Então, só precisa fazer isso aí nessa análise gráfica. Observa aqui ó, que esse ponto realmente é um ponto de mínimo absoluto, né? Pelo gráfico, a gente está vendo isso. Ele é o único ponto de mínimo local. Não existem pontos de máximo local. Certo? Não tem como a gente ter um ponto que seja menor do que esse, que dê mais abaixo do que esse aqui. Por quê? Porque a derivada só muda de sinal apenas uma vez. Tá? Então, aqui, na realidade, não é nem ponto de mínimo local, é um mínimo global. Certo? É um mínimo absoluto. Certo, pessoal? Então, com esse exemplo, a gente finaliza o vídeo de hoje e, a partir da nossa próxima aula, a gente vai entrar mais a fundo nesses exemplos em que a gente vai precisar esboçar gráficos. Aí a gente vai ver vários exercícios, a gente vai revisar assíntotas horizontais, assíntotas verticais, porque elas vão aparecer de vez em quando, tá? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.